Como é feita a estabilização do guia cirúrgico? Nos casos totais, nós utilizamos sempre o que? O Anchor Pin, porque nos casos totais o guia se assenta sobre a fibromucosa. Então, há necessidade da utilização então dos Anchor Pins na região vestibular. Esses Anchor Pins vão dar estabilização horizontal. Muitas vezes nós podemos lançar mão também nos casos totais de um parafuso no centro do palato. Então, Anchor Pins na vestibular e um parafuso no centro do palato, ou somente os Anchor Pins na vestibular e muitas vezes manualmente mantendo esse guia, estabilizando esse guia manualmente, até a instalação de 2 implantes ou 3 implantes, que a gente usa então os parafusos de fixação. Então, estabilização do guia em casos totais, nós utilizamos sempre os Anchor Pins. Qual é o número de Anchor Pins? Muitas vezes depende da abertura bucal do paciente e tamanho da cavidade oral do paciente. De 2 a 4 Anchor Pins, tá joia? Uma outra situação, nos casos parciais, há necessidade da utilização do Anchor Pins, visto que o guia nos casos parciais se assenta sobre os dentes. Existem centrais de planejamento que instalam, que colocam Anchor Pins também. É sempre importante a gente saber que o guia ele não tem uma retenção sobre os dentes. Ele estabiliza-se, ele se apoia sobre os dentes. Se lembrando, a gente tem o DICOM da tomografia e o STL, então, de um modelo ou do escaneamento intraoral. Então, ele vai se adaptar perfeitamente, que a gente checa através das janelas de inspeção, e muitas centrais de planejamento não colocam um Anchor Pin, porque a gente faz o quê? A estabilização também com a mão, mantendo o guia em posição durante o procedimento de perfuração. Outras centrais de planejamento já gostam de colocar também um Anchor Pin em casos parciais. Isso ajuda a estabilizar. Só que muitas vezes, se há uma região posterior, isso pode interferir então na bochecha do paciente. Então, nos casos parciais, podemos utilizar ou não. Em casos unitários, em casos de extração e colocação, eu não vejo a necessidade. Tá joia? Então, Anchor Pins são pinos de estabilização que são usados na maioria das vezes para os casos totais. Casos parciais, dependendo da central de planejamento, ele pode ser utilizado também. E nos casos unitários, dificilmente a gente utiliza então os Anchor Pins.